É isso aí, pessoal. Eu estou de volta aqui para gravar esse vídeo para vocês. E, meus irmãos, nesse vídeo eu irei mostrar para vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo, um vídeo aí que o Romilson soltou, parece que ele fez uma live, onde ele fala de divisão, pois tudo indica que tem uma divisão no meio da seita do Romilson, né? No meio deles. Eles não se autoproclamam Ialdins? Não, nós somos Ialdins, a igreja de Filadélfia, a verdadeira igreja. Não é isso mesmo que eles falam? Eles se autoproclamam e batem no peito e dizem que são Ialdins? Os caras são brasileiros, semi-analfabetos, mal sabem o português, mas batem no peito e querem ensinar hebraico, aramaico, grego, né? Querem ensinar mitologia grega, mitologia romana, mitologia persa, mitologia até asiática, muitas das vezes. E os caras não sabem nem o português. Então, só por aí você já vê, né, o nível de como que é essa seita, né? Os caras são arrogantes, ao mesmo tempo são cheios de si, porém, ao mesmo tempo que eles falam que eles são uma coisa, na realidade eles são outras. São burros, analfabetos e ignorantes. Achou ruim o que eu falei? Eu não me importo, essa é a verdade, vocês são isso mesmo. Vocês que seguem essa seita do Romilson, vocês são cegos, burros, ignorantes e analfabetos e também estão debaixo de maldição igual o Romilson está. Todos vocês, desde mulheres até homens e crianças e idosos, todos que fazem parte dessa seita, dessa rebelião, dessa deturpação do evangelho, todos estão debaixo de maldição. Você crendo ou não, essa que é a realidade. Tanto é que isso é verídico, né, que vocês estão debaixo de maldição, porque vocês podem perceber que no meio dessa seita aí do Romilson Ferreira, você percebe que os membros que fazem parte desse corpo desmembrado, que se auto-intitula Igreja de Filadélfia, você pode reparar que eles, a maioria deles são doentes, pessoas enfermas, pessoas que não têm onde cair morto, pessoas que estão desamparadas, pessoas que não conseguem sair da posição que estão, na posição de vergonha, ou nesses males aí que você só percebe aonde? No meio dos membros que fazem parte dessa seita aí, né? Que é a seita do Romilson, né? Os membros que compõem essa seita deturpada dos evangelhos, né? Do livro da Bíblia, da verdadeira fé, né? Você pode reparar que os membros são assim. Então, entre eles, é doença que rola, divisão, contenda. Você não vê paz no meio deles. Você vai assistir uma live onde tem esses membros aí dessa seita, você olha pelo rosto deles, você não vê transformação de vida. Pelo contrário, você vê um semblante triste. Você não vê vida na face dos membros dessa seita. Você não consegue ver vida, você não consegue enxergar vida no olhar deles, né? E tanto é que eles oram, fazem jejum e não são respondidos. Por que não são respondidos? Porque deturparam o evangelho. Você que faz parte dessa seita, você está longe do Criador, longe de Deus. Você está longe, mergulhado em heresia. E também, pessoal, a prova disso é que tá tendo divisão aí no meio do Romilson, no meio da seita aí, do grupo dos Ialdins, né? Os Ialdins, Igreja de Filadélfia, né? Não é assim que eles se autoproclamam? Né? A Igreja de Filadélfia, nós somos a verdadeira igreja, a igreja escolhida. Engraçado, igreja escolhida feita por brasileiros e só para brasileiros, né? Quem nasceu lá em Xangai, na China, quem nasceu em Singapura, lá no Vietnã, quem nasceu na Rússia, não faz parte da Igreja de Filadélfia. É só os semi-analfabetos brasileiros que fazem parte dessa igreja. E falam português ainda, né? Não é nem a língua hebraica. Interessante, né? Interessante. Muito interessante. Mas vamos lá, né? A Igreja de Filadélfia. Então, pessoal, nesse vídeo aqui parece que tem como eu havia dito para vocês, tem uma divisão aí na seita do Romilson. E vamos ver aqui ele falando sobre isso, né? Uma divisão que está rolando no meio aí da igreja. Igreja não, da seita que se autoproclama igreja. Vamos lá. Eu vou dar play aqui nesse vídeo e vamos embora. Estamos
nesse vídeo. Depois que nós passamos a ministrar a palavra do Eterno aí no YouTube aí, e muitas pessoas se aderiram e receberam a Yahshua como seu Salvador, creram nesse nome, creram no nome do Eterno, Yahweh. Depois disso, tem surgido muitas pessoas no nosso meio que têm trazido divisões e têm trazido muitas heresias. Porque no nosso meio surgiu pessoas pregando heresias e promovendo divisões. Então vou ler agora. Aí eu pergunto para você, Romilson, sabe por que essas pessoas surgiram? Aqui está uma revelação forte para você e para sua seita. Essas pessoas surgiram no meio de vocês pregando tais heresias e tais ensinamentos errôneos da Bíblia. Sabe por quê? Porque o Senhor fez isso. A sua pregação, os seus ensinamentos são todos baseados em quê? Em causar divisão. A sua seita foi formada à base de quê? Divisão. Porque o Senhor, exatamente, o Senhor pregava, ainda prega, né? Prega no YouTube que não é para ter igrejas, que só pode ter 7 igrejas em cada cidade, que não é para ter cargo de bispo, sendo que na própria Bíblia, né? A Bíblia ela dá respaldo que precisa ter administrantes do reino para ensinar e instruir o corpo de Cristo aqui nessa terra, pois a gente sabe que o corpo ele tem várias funções, mas todos eles estão interligados em um único corpo. Eu vou dar um exemplo aqui. Qual é a função da mão? É pegar. Qual é a função da boca? É falar. Qual é a função do nariz? É cheirar. Qual é a função dos olhos? É ver. Qual é a função dos ouvidos? É ouvir. Qual é a função da cabeça? É pensar. Reparem que cada membro do corpo, cada um tem uma função diferente, porém todos compõem o mesmo corpo. Da mesma forma, é a Igreja de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um é chamado para um ministério diferente. Tanto é que lá em Efésios dá um respaldo sobre isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde fala que alguns foi chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros para mestres. Reparem, vocês podem reparar a divisão que eu quero dizer assim, a amplitude de ações que compõem essas ações que eu acabei de relatar para vocês. Então todas elas fazem parte de um único corpo, né? Cada um tem a sua função. E essa função serve para quê? Para a edificação do corpo do Mashiach, o corpo de Jesus. Então, Romilson, quando você prega essas coisas, né, você causou divisão, fala que não é para ter cargo de bispo, nem de pastores, não é mesmo? Você não prega isso? Né? Você fala que Emmanuel Macron está no livro de Daniel, que Emmanuel Macron está no livro de Isaías, que Emmanuel Macron está no livro do Apocalipse, e fala que é a revelação do Eterno. Né? Você faz cálculos sobre o arrebatamento da igreja, sendo que está escrito que a respeito daquela hora e dia ninguém sabe, senão unicamente o Pai. Não só está escrito no livro de Mateus, como também eu já dei referência em várias passagens bíblicas, onde fala a respeito disso, que não convém a gente dar a data de arrebatamento, que é a volta de Cristo. Não é mesmo? Você que fala que nós, que cremos na Trindade, nós estamos adorando 3 deuses, não é mesmo? Sendo que o conceito de Trindade eu já expliquei, é o modo operante, é explicar como Deus opera através das ações que a gente vê no mundo. Então se cria esse conceito de Trindade para explicar a ação de Deus, o modo operante, como Deus trabalha. É necessário criar essa narrativa para que as pessoas fiquem fácil a compreensão, para que elas entendam esse conceito de como Deus trabalha. Por isso se cria muitas das vezes esse termo, Trindade, mas não é que exista 3 deuses, é só um modo para a gente explicar a ação de Deus, como Deus trabalha. Aí vem esse herege sem vergonha, não sabe nada da história da igreja, não sabe nem o conceito de Trindade, bate no peito e fala que nós estamos adorando 3 deuses, não é mesmo? Blasfema contra a Trindade sem saber o conceito. Então, Romilson, você que faz todas essas coisas e mais outras coisas também, né? Você chama Jesus de porco,
chama Jesus de porco, cometendo um crime de intolerância religiosa, né? Artigo 208 do Código Penal, né? Você que pratica esse crime, e cadê? A sua sorte, né? Cadê que você é processado? A sua sorte, ô Milson, é que a gente não vai fazer nada com você, não. A gente não vai fazer nada com você, não. A gente deveria te processar e processar o canal manual. Não, manual de AL não. O manual de AL. Processar os membros aí, os administrantes desse canal, que ficam espalhando intolerância religiosa. Só que a gente não vai fazer isso. Bom, pelo menos eu não vou fazer. Eu não posso responder pelos demais irmãos cristãos, né? Pois cada um pensa diferente. Mas na minha parte eu não irei fazer nada, porque eu sei que você é um mendigo aí que necessita muitas das vezes da aposentadoria do governo, né, por invalidez. Além de ser um mendigo, é um parasita, pois é aposentado por invalidez, ou seja, um vagabundo parasita. Então, o que é que tem que tirar de você? Não há nada o que tirar, pois você não tem nada, né, praticamente. Pois você merecia um processo por falar tais coisas. Mas isso daí é a mão de Deus que vai te julgar. E já está acontecendo as coisas, pessoal. A mão de Deus já está agindo. Prova disso é essa divisão que tem no meio deles, né? Pois o Romilson, a seita dele foi criada em cima de divisão. Ele ficava atacando as igrejas, falando mal de pastores, que não é para ter pastor, que não é para ter bispo. Falava que Emmanuel Macron é o anticristo, que Emmanuel Macron está em algumas passagens da Bíblia que eu já relatei. Ele mistura a palavra de Deus com outros segmentos religiosos, não é mesmo? Também ele fala a respeito da data do arrebatamento, cálculos, sendo que a Bíblia proíbe isso, que não é para fazer isso. Cada um tem que seguir a sua vida e seguir o desígnio que Deus deu através do dom espiritual e exercer esse dom para a edificação da igreja de Cristo enquanto o seu noivo não retorna, não é mesmo? Só que esse herege, ele quer passar por cima de tudo isso, quer ser o senhor da razão, quer falar, a igreja vai ser arrebatada tal dia, e as evidências são essas. Aí pega o versículo da Bíblia, tira de contexto e monta lá uma narrativa errônea, totalmente deturpada do versículo que ele tirou de contexto da Bíblia, né? Que ele tirou o contexto daquele versículo original. Então é assim, a sua seita, Romilson, foi criada à base de divisão. E os frutos estão aí, os frutos estão aparecendo. Quem planta divisão, colhe divisão. Você não plantou divisão, agora você está colhendo divisão no meio da sua seita. É assim que funciona, meu amigo. Aqui se faz, aqui se paga. Mas vamos lá, vamos continuar vendo esse vídeo aqui, pessoal. Para vocês verem, né? Vê se isso não é a mão de Deus, pessoal. Mostrando para mim, para vocês, que quem planta divisão vai colher divisão. Pois a sua seita foi formada, Romilson, em cima de divisão. E agora está colhendo os frutos de tal ato. Ok? Vamos continuando aqui. 3, versículo 10. É Tito 3, versículo 10. Que diz assim: Depois da primeira e da segunda demonstração, nada mais tens a fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu, que se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Algumas traduções vai dizer assim, depois da primeira e da segunda demonstração, nada mais tens a fazer com um homem herege. Aqui está com um homem faccioso. Outras vai dizer com um homem que promove divisões. Então veja bem, meus irmãos. No nosso meio surgiu divisões. Surgiu aquela divisão lá em São Paulo, com aqueles irmãos lá, que criou um grupinho lá que não crê no Partir do Pão. Depois surgiu um grupinho que não crê na imersão. Depois o canal Manual de Yal saiu com a heresia de que Yalcha veio do sexo. Olha aí, pessoal, olha o tanto de divisão que tá saindo no meio da seita do Romilson. Todos esses canais, pessoal, todos esses grupos aí, canais e grupos que ele tá citando, né, que estão pregando heresia, saiba que todos eles saíram do meio de quem? Nunca se esqueçam disso. Saíram do meio dessa seita do Romilson. Então, se tá tendo essa divisão, saiba, Romilson, que a sua seita foi formada em cima de divisão. Então, é natural que vai ter divisão. Quem planta divisão, né, colhe divisão, né? Então veja o tanto de desavenças que está tendo no meio dessa seita, meus irmãos. Estou gravando esse vídeo para vocês verem
que aqui se faz, aqui se paga. Quem planta divisão vai colher divisão, né? Não há para onde fugir. Aqui, o que você faz nessa terra, você vai colher nessa terra, ok? Então vejam aí os frutos já sendo colhidos por essa seita, né? Que foi formada em cima de atacar as igrejas, atacar a fé cristã e agora está colhendo os frutos de divisão no meio deles mesmo. Agora, ele que era o algoz da nossa fé, agora ele está sendo o quê? Oprimido, está sendo atacado por aqueles que saíram do meio da mesma seita que ele pregava, né? Então, para vocês verem como isso é forte. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Yalcha nasceu de sexo. Agora, lá em BH, tem um grupo lá que fala que Yalcha é pai. Eu vou falar hoje sobre esse grupo aí, esse grupo de BH, que prega que Yalcha é pai. Vocês acham que esses irmãos vão até outros irmãos e falam assim, passa pro meu lado aqui. Não, meus irmãos. Esses homens que criam esses grupinhos, eles são os hereges, que está registrado aqui em Tito. Ora, se eles são os hereges, eles aprenderam com quem? Me responda. Se eles são hereges, eles aprenderam com quem? Com você. Então, se eles são hereges, você está assumindo que você também é um. Porque se eles pregam tais coisas, eles aprenderam com quem? Não foi com você mesmo, Romilson Ferreira? Então, só por aí, pessoal, é muito fácil pegar o herege Romilson, o herege Romilson em contradição. É muito fácil porque você pega ele em contradição, porque ele não tem firmeza no que fala. A seita dele, o que ele prega, é baseado em deturpações. Não é baseado na verdadeira palavra do evangelho. É baseado em deturpações. Por isso que você sempre vai conseguir pegar ele em contradição. Você sempre vai conseguir pegar ele em heresia, pregando coisas que não convém. Por quê? Porque não tem firmeza, né? A semente que ele joga é a semente que é jogada na areia. Não tem firmeza, né? Não tem firmeza. E por isso que o resultado está aparecendo. Se esses caras aí, esse grupo que está surgindo aí, se eles são hereges, você também é um herege, Romilson. É por isso que você foge de debate. Porque é fácil demais pegar você em contradição. É muito fácil. Muito, muito fácil. Só quem é analfabeto, burro, bíblico, que cai nas suas ideias. Pessoas que são cristãos preguiçosos, né? Cristãos que não conhecem a palavra de Deus, são preguiçosos, são meninos na fé que querem alguém que guie elas, porém elas não querem fazer nada. Não querem caminhar por conta própria, querem homens para seguir, não é mesmo? E não estudam o evangelho. Aí, esse tipo de pessoa que segue as suas doutrinas, as suas enganações. Você engana esses. Agora, pessoas que conhecem o evangelho, que está firme na rocha, pode vir 100, 1000, 10 mil, 20 mil, 20 milhões de Romilson Ferreira, pode vir até o próprio Satanás, que a gente não vai cair na lábia. A gente não vai cair. Não vamos cair na lábia. Por quê? Porque estamos firmados aonde? Na palavra de Deus. E quem é firmado na palavra de Deus não se deixa iludir por falsas premissas ditas por homens que se julgam sábios e mestres da palavra do nosso Deus. Não é mesmo? Quem é firme na fé, quem conhece o evangelho, não se deixa se iludir, não se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Então, é isso, meus irmãos. Se aqueles irmãos aí, esses irmãos aí que surgiram da seita do Romilson são hereges, eles aprenderam com quem? Com o próprio herege, Romilson Ferreira. Mas vamos continuando aqui. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Admoestra o homem herege. O homem herege. Levanta um homem no nosso meio levanta um herege. O que o herege faz? Ele prega heresia. Ele prega uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Quando ele traz a heresia, herege promove heresia. Quando o homem herege promove a sua heresia, a sua falsa doutrina, o falso ensinamento que não vem do eterno, o que ele faz? Ele acaba promovendo uma divisão. Ele acaba arrastando pessoas para crer nessa heresia, né? Nesse falso ensinamento. Aí... Mas olha aí, pessoal! Uma salva de palmas pro Romilson. Salva de palmas. Salva de palmas. Uma salva de palmas. Salva de palmas pro Romilson. Aí, ó. Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Mas Romilson não é o Senhor mesmo
que fez isso que o senhor está pregando? Né? Você não atacou a nossa fé? Né? Falando que Jesus significa porco, que não é para ter igrejas, que Emmanuel Macron está no livro de Daniel, no livro de Isaías, no livro do Apocalipse, que Eva teve relação sexual com a serpente, né? E daí nasceu Caim. Tanto é que tem até pregações que o Romilson fala que ele fala que de onde que veio a cor negra, né? Uma pregação totalmente racista, né? Dando a entender que Caim era negro e que negro, né? Que negro significa ser descendente de Caim, que é filho da serpente, né? Inclusive esse ensinamento é gnóstico, viu? São os gnósticos que pregam que Caim era filho da serpente, e tem alguns outros ensinamentos gnósticos que falam que não só Caim é filho da serpente, como Abel também. Tanto Caim e Abel, ambos são filhos da serpente, do Gênesis que teve com Eva. Tem alguns ensinamentos gnósticos que pregam isso, mas a maioria deles pregam que Caim é filho da serpente. Né? A maioria deles pregam o ensinamento gnóstico que o Romilson também está pregando na internet. Né? Então, para vocês terem ciência, né? Que ele faz tudo isso, né? Traz essas heresias e cria um grupinho exclusivo. Então, Romilson, você acabou de se entregar. Acabou de se entregar. Você está falando de você mesmo agora. Porque quem faz isso é você. Né? Vou voltar aqui, pessoal, para vocês verem ele falando isso. Ó, sobre herege. Como que é a ação de um herege? Ó. Do sexo, Yalcha nasceu de sexo. Agora lá em BH tem um grupo lá que fala que Yalcha é pai. Eu vou falar hoje sobre esse grupo aí, esse grupo de BH, que prega que Yalcha é pai. Vocês acham que esses irmãos vão até outros irmãos e falam assim, passa pro meu lado aqui. Não, meus irmãos. Esses homens que criam esses grupinhos, eles são os hereges, que está registrado aqui em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Admoestra o homem herege. Levanta um homem no nosso meio levanta um herege. O que o herege faz? Ele prega... Olha lá, pessoal, agora ele vai falar o que um herege faz. Presta atenção, se isso que ele não vai falar não é reflexo do que é o Romilson, do que o próprio Romilson faz. Presta atenção agora, olha aí, ó, no que ele vai falar agora. Heresia. Ele prega uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Quando ele traz a heresia, herege promove heresia. Quando o homem herege promove a sua heresia, a sua falsa doutrina, o falso ensinamento que não vem do eterno, o que ele faz? Ele acaba promovendo uma divisão. Ele acaba arrastando pessoas para crer nessa heresia, né? Nesse falso ensinamento. E aí ali agora formou um grupinho em volta daquele herege. Esses irmãos... Olha! Ai, Romilson acabou de se entregar, né? Então tá aí, pessoal. Aí, ó. O Romilson explicando o que é um herege, se referindo a ele mesmo, né? Pode-se dizer assim, um autorreflexo do que ele é na realidade. Ele é isso. Quem é que fez um grupinho exclusivo se autoproclamando Igreja de Filadélfia? Não foi o Senhor e os seus seguidores? Quem se autoproclamam Ialdins, sendo que a pronúncia está errada, não é nem Ialdins, é Ierodins a pronúncia certa, não é mesmo? Mas isso é para vocês verem o nível, né, de conhecimento que esses caras têm concernente ao hebraico, né, a língua aramaica e o hebraico, né? Então, quem é que faz isso, né? Se autoproclama Ialdins, forma um grupinho exclusivo, fala que recebeu revelação do Eterno, se autoproclama mensageiro do Eterno. Não é você mesmo? Então, meu caro e nobre Romilson Ferreira, você acabou de falar o que é você. Porque se você criou um grupinho exclusivo, saiba que outros também estão criando o seu. Pois a sua divisão, né, a sua seita, que causou essa divisão, foi formada à base disso. De atacar a fé das pessoas, de distorcer o evangelho, e o que aconteceu? Criou o seu grupo, a sua seita. E a consequência de criar essa seita é que outros também estão criando cada um a sua seita. Pois você foi fundado a sua seita à base de divisão. Então você está colhendo os frutos.
de tal ato. Beleza, meus irmãos? O vídeo de hoje foi esse. Eu queria gravar esse vídeo aqui para vocês verem que Romilson Ferreira e a sua seita aí estão pagando por tal deturpação através de pessoas que estão saindo do meio dessa seita e formando cada um a sua seita. Ou seja, heresia e mais heresias. É como diz a passagem de Mateus, quando Jesus dizia aos fariseus que eles percorrem terras e mares para fazer um novo convertido. E quando consegue fazer um novo convertido, esse se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. É o que está acontecendo aí. Romilson já formou filhos e filhas para o inferno, e por ele ter formado filhas e filhos para o inferno, as pessoas que absorveram tais conhecimentos se tornaram 2 vezes pior. 2 vezes pior, saíram da seita do Romilson, se tornaram 2 vezes pior, e agora estão pregando heresias e estão formando mais filhos e filhas para o inferno. É por isso que você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, porque está escrito que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E quando a Bíblia fala que é a muitos, são muitos mesmo. Então você tem que ter conhecimento para você não ser vítima e não ser um menino na fé e se deixar iludir por tais ensinamentos de homens com mentes totalmente corrompidas e distorcidas da palavra de Deus. Tá ok, meus irmãos? Bom, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui!